Boa noite a todos. O tema para estudo dessa noite é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do Pai. E o tema discorre sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Lembrando que erraticidade é aquele período entre as reencarnações. Diferentes categorias de mundos habitados, destinação da Terra, causa das misérias humanas e as instruções dos Espíritos. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 1, nós encontramos Jesus que se sentia no momento de se aproximava a sua prisão, e os discípulos também pressentiam isso e por isso estavam todos contristados. Jesus, percebendo aquela situação, chama e recomenda a eles: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois que me vou para vos preparar um lugar. Depois voltarei e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais também. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação, nós encontramos lá em Mateus 25 a proposta de Jesus: e vim o Senhor em sua majestade para julgar bodes e ovelhas. Naquele momento ele havia recomendado que levaria aqueles que quando teve fome deu de comer, quando teve sede deu de beber, quando teve frio acolheu, quando estive preso visitou, quando estava doente, enfermo, foram visitar. E esse capítulo versa então sobre os diferentes estados da alma. E Jesus afirma que a casa do Pai é o universo. A ciência vem comprovar, através de Camille Flammarion, astrônomo da época de Kardec, uma das suas obras chamada Urânia, se refere a infinidade de mundos físicos. E hoje a ciência comprovadamente demonstra, esses mundos além do planeta Terra. E, inclusive, o homem já chegou à Lua, tem encaminhado sondas a Marte e a outros planetas. Fisicamente, não há dúvida mais ao homem. Até o tempo do meu avô não acreditava que o homem pisou na Lua. Ele desencarnou sem acreditar nisso. Mas hoje é um fato comprovado. Hoje, neste ano de 2021, temos tido inclusive passeio turístico já por 2 ou 3 vezes fora da órbita da Terra. Então, quanto à variedade de mundos, os diversos mundos, fisicamente falando, não há dúvida. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as diferentes categorias de mundos habitados. No Livro dos Espíritos, lá na questão 915, nos informa Kardec que nós somos criados simples e ignorantes. Quando partimos para as reencarnações, para as encarnações. Entretanto, a bem da verdade, quando Kardec diz que nós éramos simples e ignorantes ao começar a encarnar como humanos, já tínhamos toda uma evolução anterior. E reencarnamos pela primeira vez nos mundos primitivos, estágio que a Terra já superou, onde nesses mundos a criatura pensa apenas nas coisas básicas: comer, beber, se alimentar, e procriar. Então, esse é um estágio que nós superamos através de diversas encarnações e reencarnações, aprendendo pela dor, pelo sofrimento, a dor auxílio, a dor evolução. E lá surgiu então deparamos com uma das leis naturais, que é a lei da religiosidade, lei da adoração. Mundos primitivos, nós fomos, nas nossas indas e vindas, conquistamos a condição de habitar os mundos de provas e expiações,
estágio em que nos encontramos neste momento, em que o planeta Terra se encontra. E nas nossas idas e vindas das diversas encarnações, vamos, através da experiência nossa ou dos nossos vizinhos, aprendendo. Quando o Evangelho diz que é necessário que haja escândalos, mas ai por quem daquele escândalo vem, significa que nós aprendemos também com os erros dos demais, dos outros. Entretanto, aquele que se equivoca, aquele que comete erro, tem que reparar o erro. Por isso o Evangelho diz, ai daquele por quem o escândalo vem. Nessas andanças, indas e vindas ao plano espiritual, na erraticidade, voltando a reencarnar, aprendendo nos dois planos, nós vamos evoluindo até alcançar os mundos regeneradores, que é o estágio que a Terra está se aproximando no próximo milênio. Estamos já na virada do planeta. Mundo regeneradores onde existirá mais o bem do que o mal, enquanto que no mundo que nós habitamos, provas e expiações, ainda existe mais o mal do que o bem. Nos mundos regeneradores, indo e voltando à espiritualidade, porque nós aprendemos nos dois lados da vida, entretanto é no corpo físico que nós colocamos em prática o aprendizado. Então, nos mundos regeneradores, através das diversas encarnações, nós conquistaremos os mundos ditosos e felizes, onde aí já o mal praticamente não existe. E, novamente, indo e voltando, desenvolvendo a nossa sapiência, a nossa inteligência, a nossa espiritualidade, até a conquista dos mundos crísticos, de onde veio Jesus até nós para nos mostrar o caminho. Por isso ele disse no último momento aos discípulos, eu sou o caminho, da verdade e da vida. Ninguém virá ao Pai se não for por mim. E nós, que vamos nos intelectualizando, desenvolvendo a nossa inteligência, por vezes nos afastamos dos ensinamentos da lei divina. E aí, enquanto não nos encaixamos nos ensinamentos de Jesus, de paz, de harmonia, de trabalho, dedicação, a gente não encontra a paz interior. O espírito a encarnar vem ao mundo, vem aquele mundo que ele precisa evoluir. Então, nós, por enquanto, estamos no mundo de prova e expiação porque necessitamos disso. Desencarnando, nós aprendemos também, E nos intervalos das encarnações, inclusive, podemos habitar mundos transitórios. No Livro dos Espíritos, na questão 234, fala sobre mundos transitórios, local de descanso ou de aprendizado. Aprendemos sempre. A destinação da Terra e a causa das misérias. Há quem reclame, tanta maldade sobre a Terra e essas paixões e disputas. Por quê? Por que disso? É para nos purificar. No começo, para este planeta que vivemos, nós desenvolvemos aqui no planeta Terra, no princípio, o instinto. O instinto sublimado nas nossas diversas encarnações, nós vamos adquirir a paixão. Quem quiser dar uma olhadinha no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, esclarece bem. Em sua origem, o homem só tem instinto. Mais avançado e corrompido, tem sensações. Instruído e depurado, desenvolve os sentimentos. E mais depurado ainda, desenvolve a paixão. E o objetivo maior é a conquista do amor, que Jesus veio ensinar e que nós confundimos quando a gente fala que ama, Quem ama não deixa de amar, mas nós, humanos, quando contrariados, então dizemos que não amamos mais. Na verdade, não amava, estava apaixonado. Jesus pronunciou pela primeira vez a palavra amor e a doutrina espírita trouxe o conhecimento para nós do significado dessa palavra. Através da reencarnação, que é a chave para a compreensão da verdadeira situação da humanidade. Por vezes achamos que o Evangelho tem contradições, não tem.
né? É preciso entender que nós estamos evoluindo sempre. A Terra é o planeta adequado para a categoria de espírito que somos. A nossa evolução já caminhamos bastante, mas ainda estamos no segundo degrauzinho da evolução. Por quê? As categorias são 5. Primitivos, prova e expiação, regeneradores, ditosos e felizes e a esfera crística de onde veio Jesus até nós. E aqueles que já têm esse entendimento têm o dever de auxiliar, têm o dever de buscar, colocar em prática alguma coisa daquilo que o Mestre ensinou. Emmanuel nos ensina que quem tem 10 minutos de Evangelho, quem ouviu o Evangelho por 10 minutos, busque uma trincheira para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. No mundo primitivo, havia luta pela sobrevivência. No mundo de provas e expiações, inicia a primeira revelação por Moisés. Moisés trouxe a primeira revelação, que está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nos dando conhecimento do Deus único. No mundo da regeneração, nós vamos compreender as lições de Jesus, que nós estamos matriculados agora na escola do Mestre, onde o escopo é servir. Nós vamos gostar muito mais de servir do que ser servido. E a caminhada para mundos ditosos e felizes, onde servir será uma coisa natural para nós. A verdadeira felicidade nos mundos ditosos e felizes é promover a felicidade. Aquele que aliás, é muito melhor a gente ter para dar do que precisar receber. Infelizmente, muitos ainda não entenderam isso. E fica então querendo receber, querendo ser servido. O estudo da doutrina espírita, a frequência em uma escola religiosa, nos faz às vezes pensar que nós estamos aptos a ensinar, a compreender, a estarmos acima dos demais. Quando na verdade, quanto mais a gente sobe numa escada, mais longe a gente vê. E compreendemos então que temos tudo a aprender. No livro dos Médiuns, quando há um questionamento de Kardec, o que podemos entender por um médium perfeito? Os maiores da espiritualidade nos respondem: ah, meu irmão, se vocês pudessem saber o que é perfeição, porque aquilo que a gente acha que é perfeito neste planeta de provas e expiações é um arremedo do que realmente nós precisamos desenvolver. Nos planetas crísticos, os espíritos estão prontos para servir. E de onde veio Jesus para nos dizer: eu sou o caminho, da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Está lá em João, no capítulo 14, versículo 15. Então, quando nós falamos que há muitas moradas na casa do meu Pai, o Evangelho nos ensina assim, nós sabemos que a proposta é para a esfera física, dos diversos planetas que existem. A proposta é para a esfera dos sentimentos, porque há muitas moradas na casa do Pai. No mesmo ônibus pode estar uma pessoa sentada na poltrona, feliz porque conquistou um emprego, porque vai contrair núpcias, feliz porque vai nascer seu filho ou por alguma realização com sucesso. E ao seu lado, na mesma poltrona, pode estar um outro gemendo por dentro pela perda do ente querido, por alguém que está enfermo na família, por uma perda material ou emocional. Então há muitas moradas, isso que Jesus quis dizer, moradas no sentido de sentimento e também no sentido espiritual. Na medida em que vamos evoluindo, vamos crescendo espiritualmente, vamos sentindo a necessidade de aprender, vamos sentindo a necessidade de servir. E quando os discípulos, em determinado momento, depois de acompanhar Jesus por toda a sua trajetória, estavam ali
disputando entre si quem era o maior, Jesus lançou mão de uma toalha, pegou uma vasilha com água e lavou o pé de cada um deles e disse: quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Então nós temos que ter essa proposta bem clara dentro de nós. O maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. Então, quando estamos em algum ambiente e tem uma oportunidade de servir, não interessa qual é o serviço. Né? Há aqueles que chegam na sua escola religiosa, no seu templo, na casa espírita, na igreja, e querem fazer determinada tarefa. Eu gostaria de ser isso, ser aquilo. Não. Nós temos que estar disponível para aquilo que estiver precisando fazer no momento. A casa espírita, por exemplo, precisa muito de nós todos. Né? Que a gente frequente, que a gente auxilie, que a gente se equipe para poder atender aqueles que chegam. Né? Mas só na casa espírita, não. Onde estivermos. Por isso Jesus diz, aquele que me visitou quando estava doente, aquele que me deu de comer quando estava com fome, aquele que me deu de beber quando estava com sede, aquele que foi me visitar. Então, uma prece dirigida por alguém, no momento de visita ao enfermo, uma prece que a gente coloca na caixinha de vibração, lá na casa espírita, e, sobretudo, nosso comportamento no dia a dia. Porque, queiramos ou não, onde estivermos, estaremos sendo exemplo. Exemplo bom, se estivermos agindo no bem. E exemplo negativo, se estivermos comentando alguma coisa que não devemos comentar, né? Ou agindo de forma equivocada. E as pessoas, nós estamos, segundo Paulo, o apóstolo, nós estamos sempre rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então, onde estivermos, lembremos, há muitas moradas na casa do Pai. Né? E às vezes, uma atitude nossa, uma palavra nossa, pode elevar o ânimo de uma criatura que está embaixo, ou pode também desestimular alguém de frequentar o local que nós frequentamos. Então, é um capítulo extraordinário, capítulo 3, porque nos faz entender a parte física, a parte do sentimento, a parte espiritual do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe, permita que estejamos juntos em outras oportunidades. Pai de infinito amor, abençoa nossa semana, fortalece a nossa fé, inspira-nos o desejo de servir e aprender. Que assim seja, graças a Deus.